Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para o José AP Duarte. Esse AP aqui deve ser abreviativo de Aparecido, né? Então, José Aparecido Duarte, ele escreveu aqui no canal: Jesus Cristo sempre é nossa melhor escolha e caminho a seguir. Abraço a todos, né? Gratidão pela sua mensagem. Até amanhã, um forte abraço para você, para sua família. E eu vou ler a mensagem aqui também da Solange Silva, que ela tá pedindo uma ajuda, né? Ela comentou aqui, ó: Bom dia, irmão Vanderlei. Amo muito suas explicações do Vem Segue e aprendo bastante. Gostaria que você me ajudasse com alguns conteúdo ou resumo das minhas aulas do Instituto, que começa agora dia 4 de março. Tá em cima já, 4 de março, né? Ela fala aqui que ela tenta, né, me adicionar no WhatsApp, mas ela não consegue. Tem que entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Inclusive, uma pessoa respondeu aqui embaixo do comentário dela, né? A Marli Vieira sempre está respondendo as mensagens aqui, tentando ajudar as pessoas. Ela respondeu aqui que o final, né? No final da descrição do meu vídeo, fica ali sempre o meu WhatsApp disponível para vocês aí, quiserem entrar em contato, tá bom? Então, às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade ou outra, né, de acessar aí. Vou falar o meu WhatsApp aqui, tá bom? Para você adicionar o meu WhatsApp, você só coloca o 11, coloca a tecla do seu celular aí como se fosse discar para um número. Então você aperta 11, aí você vai para o número do meu celular, que é 96562 3073, tá bom? Então esses números aí você aperta salvar, coloca Vanderlei. Quando você for na lista do WhatsApp, se você salvou o meu contato, você vai me achar ali, tá bom? Mas eu vou facilitar um pouquinho também. Eu vou adicionar no topo dos comentários um grupo, né? Já que você quer ter mais conhecimento, resumo, tem um grupo no WhatsApp que a gente estuda 5h20 da manhã ao vivo, online. Lá eu tenho mais tempo, é a mesma aula daqui, às vezes eu passo um conteúdo a mais lá, por causa que lá é 40 minutos. Aqui no YouTube ninguém aguenta uma aula de 40 minutos, né? Então aqui deveria ser pelo menos só 10 minutos. Mas eu vou deixar no topo do comentário para você entrar nesse grupo. E aí eu sou administrador nesse grupo lá também, só você ver lá o meu WhatsApp, clicar lá para falar comigo, tá bom? Ou pede para alguém aí que tem facilidade com a tecnologia adicionar o meu número que eu acabei de dizer aqui no YouTube, tá bom? Para que você possa ter acesso e me mandar uma mensagem, tá bom? Aí depois eu te acrescento em um outro grupo que eu participo bastante também, que me ajuda muito a entender as mensagens do Vem Segue também, tá bom? Só solicitar aí que eu coloco você lá no grupo. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Começa aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25 em diante aqui, né? Aqui no Sermão da Montanha, Jesus Cristo continua dizendo aqui, né, à multidão, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Cuidadosos aqui, eu peguei também aqui no grego, né, significa ansioso. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala, não andeis ocioso, né, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, né, e quanto ao vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que o vestuário? Então aqui o Salvador, ele dá uma grande lição, né? Ele fala que muitas vezes a gente fica ansioso por as coisas dessa vida, né? E ansioso ali, tem vários tipos de ansiedade, né? Vamos falar um pouquinho aqui delas, né? Tem a ansiedade psicológica, né? Que dá para ser tratada aí com terapias ou coisa assim, tá bom? Então tem esse tipo de ansiedade, não é dessa ansiedade que Cristo está falando aqui. Tem a ansiedade química, né? Que a pessoa precisa de um certo tipo de remédio para controlar essa ansiedade. Mas a ansiedade que Cristo está falando aqui é a ansiedade da pessoa ficar preocupado com o dia de amanhã, né? E o remédio para isso é Cristo. A gente vai ver nessa mensagem que o remédio para isso é Cristo, tá bom? Então, eu não vou adentrar muito aí na ansiedade psicológica ou na ansiedade clínica. Eu não sou médico, mas tem vídeos no YouTube que falam um pouquinho mais sobre isso, de profissionais, eu poderia trazer, mas aí vai ficar muito grande a mensagem aqui. Então, ele fala sobre nós não ficarmos ansiosos, sobre o que havemos de vestir, de comer, né? Então, ele fala sobre isso. Ele fala que
enquanto as coisas de vestir, a roupa, ele fala, o corpo ele é mais importante do que a vestimenta, né? Ele fala que a vida ela é mais importante do que a comida, tá bom? Então ele trata desse assunto aqui. Esses assuntos, o Salvador ele mistura aqui, porque ao mesmo tempo que ele está falando da nossa vida terrena, das coisas necessárias que nós precisamos aqui, ele está falando de algo espiritual também, que nós necessitamos para a vida eterna. Então ele traz esse contraste também, que a gente vai poder estar vendo aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, o tipo de ansiedade, inclusive, que Cristo está tratando aqui, fala da preocupação, da falta de confiança em Deus. É esse tipo de ansiedade, da pessoa não confiar que Deus vai abençoar ela, que vai cuidar dela. Então é desse tipo de ansiedade aqui que ele vai falar, tá bom? Vamos aqui, o versículo 26 diz assim, ó: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui então Jesus Cristo está falando, olha, o Pai Celestial alimenta as aves, né? Elas não semeiam, não ceiam, não juntam em celeiro, e todo dia lá elas têm o alimento dela cotidiano, tá bom? Elas não ficam ansiosas. Você já viu algum passarinho morrer com ansiedade? Ih, será que eu vou ter comida amanhã? Não. Então, ele está tratando aqui sobre esse tipo de ansiedade, tá bom? E aqui, eu achei interessante quando ele falou aqui, né, nós valemos mais do que muitos passarinhos, tá bom? Então, a vida humana é mais importante. Então, se Deus, ele cuida das aves, né, quanto mais ainda dos seus filhos, né, dos seres humanos. Bom, nós invertemos um pouco os valores, né? Uma coisa que eu fico até um pouco chateado, né? Um desabafo aqui. Por exemplo, uma pessoa vai lá e mata um arara azul. Claro que eu sou contra, né? A fauna, tem que preservar a fauna, né? E aí a pessoa vai ser presa porque matou a arara azul, né? Tem uma lei que vai fazer a pessoa ser presa porque matou ali. A lei é rigorosa sobre isso, né? Porém, nós mesmos que temos essas leis de prender uma pessoa que matou um arara azul, né? Às vezes estamos legalizando o aborto, que é para matar uma vida. E aí entra em contradição aqui com a palavra de Deus, né? Porque o que vale mais? Uma vida humana ou um arara? Quer dizer que uma pessoa mata um arara, vai para a cadeia, né? E nós podemos ter o direito de tirar uma vida. Eu estou falando do aborto em si, né? Não qualquer tipo de aborto, nós já tratamos disso aqui no canal. Mas eu fico pensando um pouco sobre isso, né? Uma vida vale muito mais do que os passarinhos, né? Nós devemos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Aqui também, né, falando sobre as aves, né, que ela não semeiam nem ceifam, né? As aves também, elas não ficam ali no ninho só esperando a comida, né? Eu não estou falando de filhotes, né? Mas eu estou falando das aves adultas, elas vão atrás do alimento. Então não significa que também, Jesus não quis dizer que eu posso ficar em casa de boa, que eu vou receber o meu mantimento porque Deus me ama. Não, eu tenho que ir atrás do meu mantimento, assim como a ave também sai para buscar mantimento, né? E tem certa fase da nossa vida que a gente realmente fica igual um passarinho no ninho, só esperando ali trazer a comidinha, que é quando nós somos bebê. Mas essa fase já mudou, né? Nós, quando temos nossos filhos, nós vamos fazer isso, trazer o mantimento para dentro do lar e assim por diante. É o progresso, tá bom? Então aqui está falando justamente sobre o amor de Deus. Como ele cuida das aves, também ele cuida de nós, tá bom? Ele cuida dos seus filhos aqui também. Vamos lá para o versículo 27, diz assim: e qual de vós poderá com todo o seu cuidado acrescentar um côvado da sua estatura? Bom, vamos lá, esse versículo aqui, talvez você veja ele com um olhar diferente do que eu vou trazer agora, não sei, né? Vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó: qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado da sua estatura? Estatura é altura, né? No português significa altura, aumentar o tamanho ali. Agora, côvado é a medida entre o cotovelo, né, até o dedo maior aqui, né? Isso é um côvado. Então, nas escrituras, essas medidas mudam, porque cada um tem um braço diferente aí, então então é meio incerta essa medida de côvado aqui, tá bom? Porém,
a escritura aqui, ela não está falando em si de tamanho, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui, ó. Aqui quando diz aqui, né, que você não pode acrescentar um côvado à sua altura, essa palavra altura aqui, ela é usada no grego aqui, se você pegar no grego a palavra altura aqui e colocar lá na parte de Zaqueu, né, que ele tem que subir na árvore, realmente fala que ele não tinha altura, né? Então a gente realmente pega pelo contexto que está falando do tamanho de Zaqueu, que ele era baixo. Porém, essa mesma palavra altura aqui também é usada lá em João capítulo 9, quando tem aquele cego de nascença que Jesus Cristo curou ele. E aí, quando os pais é chamado ali, os sacerdotes perguntam, né? Como ele está enxergando, né? Se não disse que ele nasceu cego, como agora ele está vendo, né? E aí, os pais com medo de serem expulsos do templo, né? Porque havia um combinado entre os judeus que todos que confessassem que Jesus era o Cristo seria expulso do templo, não poderia entrar no templo. Então, para escapar dessa punição, né, os pais disse, né, para os sacerdotes, esse é o nosso filho e sabemos que ele é cego, porém não sabemos como ele agora enxerga. Perguntai a ele, porque tem idade. Essa palavra aqui que ele tem idade é a mesma palavra usada aqui no grego para altura, tá bom? Então, vamos interpretar isso. Então, para você saber no grego aqui, quando está falando de altura e quando está falando de idade, você tem que pegar o contexto histórico. No caso de Zaqueu, está falando de uma altura mesmo, estatura, tá bom? No caso do homem cego de nascença, está falando da idade, não está falando que ele é alto, né? Faz um sentido, ele é grande já, pergunta para ele, mas está falando da idade, que ele já tem idade. E aqui a mesma coisa nessa parte aqui, está falando da idade, tá bom? Então aqui quando diz aqui, ó, qual de vós poderás, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua altura, ou seja, um côvado à sua idade, né? A sua ansiedade vai aumentar a sua longevidade de vida? Você vai ter mais anos de vida porque você está ansioso? A resposta é não. É disso que Jesus Cristo está falando. Que quando fala côvado, aumentar um côvado, você tem que imaginar a sua vida como uma linha, né, grande. Você, estando ansioso, vai aumentar o tamanho da sua vida, né, dentro do período? Não, Deus ele já sabe quanto tempo você vai viver nessa terra. Então, você viver ansioso não vai aumentar esse tempo, né, de vida, não. Tá bom? Então, é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Tá bom? Então, dentro do contexto histórico aqui, a palavra côvado significa o tamanho no significado de quantidade de tempo. Tá bom? E aqui a palavra altura significa idade. Tá bom? Então, finalizando aqui, lê o versículo 27 para vocês revisar aí, ó. E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, ou seja, com toda a sua ansiedade, acrescentar o tamanho, a medida da sua idade? Não tem como, né? Então esse é o significado aqui. Vamos aqui para o versículo 28, diz assim, ó. E quanto ao vestuário, como andais ansiosos, né? Olhai para os lírios do campo, eles crescem e não trabalham nem enfiam. Aqui está falando da roupa, né? Por que a gente está ansioso, né, no que nós vamos vestir, né? Porque olha para os lírios do céu, do campo, né? Ele está fazendo a comparação da erva que cresce no campo, como eles são bonitos ali. E quem veste? O Pai Celestial que veste o campo ali com toda aquela erva. Então nós também não devemos ficar preocupados com as vestes, né? Com o que havemos de vestir aqui, tá bom? Eu achei interessante essa parte também. Essa parte aqui do vestir, a gente tem que imaginar também, né? Naquela época, as pessoas pobres, eles tinham só o par de roupa mesmo ali para vestir, né? Não tinha guarda-roupa como nós. Então, a situação era muito mais delicada do que nós hoje, né? Hoje em dia, mesmo nós sendo pobres, nós temos um guarda-roupa, temos várias camisetas e assim por diante. Então, se você pegar uma escritura aqui, Jesus Cristo está falando sobre a roupa, né? E você aplicar o contexto da época, você vê que é muito mais profundo as coisas. Por exemplo, lá em Mateus 5, versículo 40, diz assim, ó. E ao que quiser pretear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. A túnica, né, era a roupa que você vestia, né?
a roupa. E a capa era como se fosse um chale, assim por cima, como se fosse uma capa, tá bom? Então ali, Jesus Cristo fala, alguém quiser pleitear contigo por causa da tua túnica, discutir contigo, ou seja, processar você por causa da sua roupa. Aí ele está falando, dá também a capa, né, para essa pessoa. Né? Mas dentro do contexto histórico fica muito mais complicado as coisas, porque eu dou uma camisa, dou uma bermuda, eu tenho muitas aqui no guarda-roupa. Aliás, todos nós, não é a mesma realidade da antiguidade, que a pessoa tinha uma só. E aí Jesus Cristo fala, ó, se alguém está te processando pela sua roupa, e é a única que ele tem, né? Dá também a capa, fica sem nada, né? Mais importante é o reino de Deus, é isso que ele está falando aqui. Tá? O mais importante é o reino de Deus. Vamos aqui no versículo 29, diz assim, é a continuação, né, do 28, falando do vestido, da roupa aqui, né? Diz assim, ó, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, aqui eu achei interessante que ele fala do lírio, né? Aquelas flores bonitas que nascem ali, duram pouco tempo por causa do calor escaldante do sol. E aí o que acontece? Ele fala que esses lírios, eles vão ser lançados ao forno. Né? Então, lembrando do contexto histórico, né? Naquela época não existia gás de cozinha também, então precisava ter lenha, combustível ali. Então, quando essas flores secava folhas, flores, o que as donas de casa faziam? Elas iam lá e recolhiam, né, essas folhas e levavam para casa. Para quê? Para acender o fogo, para ser fácil ali de acender o fogo e assar um pãozinho, assar um bolo e assim por diante. Né? Então, você vê que o lírio, né, essa roupa, ele falou aqui, ela serve para ser botada no fogo, né? Ou seja, tem pouca durabilidade ali e que Deus, ele ama muito mais a nós, né? Novamente trazendo esse contexto aqui. Porque a ansiedade aqui, o problema é a falta de confiança em Deus, que ele traz no final do versículo aqui, né? Ele diz assim, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Então ele fala aqui que nós somos de pouca fé. Por quê? Porque a gente não tem confiança no que Deus vai nos sustentar amanhã, tá bom? E aí então tem o versículo 31 que também diz assim, não andeis, pois, ansioso, dizendo que o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, né? Então, a mensagem já ficou grande aqui, né? Mas também está falando sobre a comida, sobre o vestiário, para nós não ficarmos ansiosos com essas coisas, confiar em Deus. Lembrando da história do passarinho, confiar em Deus não significa que vai ficar em casa esperando o alimento. Você vai atrás também, Deus vai te abençoar para você conseguir o alimento, tá bom? E o versículo, vou ir para o versículo final aqui, que diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, sempre, em primeiro lugar, buscar a Deus, buscar o reino de Deus, e as outras coisas vai ser acrescentadas. Sempre buscar a Deus em primeiro lugar, tá bom? Então, é isso, né? Aqui eu coloquei para compartilhar também, mas não vai dar tempo, falando aqui sobre o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos ensinou a orar pelas coisas de cada dia, né? Amanhã, inclusive o versículo final que eu ia ler, o 34, né, diz assim, ó, não vos inquieteis, ou seja, não sejais ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Esse basta cada dia o seu mal aqui significa que cada dia tem a sua dificuldade para ser vencida, né? Às vezes você fica imaginando algo lá no futuro, a dificuldade que você vai ter lá no futuro e fica com essa ansiedade dentro de você, com falta de confiança, que se Deus que vai te livrar agora também vai te apoiar lá no futuro, vai te ajudar. Então é desse tipo de ansiedade aqui que o Salvador ele está condenando, falando que é pecado, porque é uma falta de confiança nele, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, tá bom? Peço para Solange aí entrar em contato comigo aí, eu vou deixar no topo dos comentários o grupo para você entrar, tá bom? E também mandar uma mensagem aí no meu WhatsApp que eu falei no início da mensagem, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.